Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando mais uma análise aqui no canal da CryptoTrade. Hoje, dia 26 de novembro de 2024, agora são aproximadamente 7h27 da noite, nessa terça-feira. Começando rapidamente aqui pelo nosso calendário econômico, tivemos alguns resultados ao que tange o agendamento de eventos. Saiu a confiança do consumidor referente ao mês de novembro lá nos Estados Unidos, resultado um pouco abaixo da projeção feita pelos analistas, e também houve o compartilhamento das atas da reunião do FONC, agora mais cedo às 4 da tarde. Ao que parece, pessoal, o Fed sinalizou uma abordagem mais gradual para cortar juros, né? As autoridades concordaram que esse é o momento de evitar dar orientações muito concretas sobre como a política monetária dos Estados Unidos provavelmente evoluirá nas próximas semanas. Então, a gente sabe que no mês de novembro houve a definição das eleições norte-americanas e, obviamente, a autarquia vem adotando um tom de cautela porque é necessário que o novo presidente, né, comece a ditar aí o ritmo de como será a economia, adotando, né, as políticas públicas, né, que foram compartilhadas ao longo, né, de sua campanha e, obviamente, a partir, né, de todo esse contexto, a gente irá futuramente colher, né, esses dados que for compartilhado ao ponto de entender aí como será a reação lá no mercado dos Estados Unidos. Então, é natural, né, que o Fed adote uma postura de mais cautela, até porque, né, como é início de um novo governo agora para janeiro, a gente precisa, né, verificar como será de janeiro em diante, né, como serão as políticas públicas adotadas pelo republicano Donald Trump. Então é isso. Lembrando que redução na taxa de juros lá nos Estados Unidos induz apetite dos institucionais por ativos de maior risco e, consequentemente, é mais volume para o mercado cripto. Então a gente torce, né, para que no futuro próximo os Estados Unidos consiga, através do Fed, dando indicativos de que tenha mérito para isso, né, mais cortes na taxa, gerando aí maior apetite por risco por parte dos institucionais, que são os grandes players que movem preço nos mercados. Beleza, pessoal? Vamos dar uma olhada nos mercados lá fora. Apesar dos eventos e do compartilhamento da ata, tivemos aí um dia positivo nos mercados. Dow Jones subindo 0,28, S&P 0,57 e Nasdaq, que é a bolsa de tecnologia, subindo 0,62. Já o Bitcoin no diário veio um pouquinho na contramão de novo, uma queda aí de aproximadamente 0,80 até o presente momento, região de preço atual na casa aí dos 92.300. Vamos dar uma olhada, pessoal, o que rolou de ontem para hoje e tentar entender as principais perspectivas aí para o restante do final do dia de hoje até a nova análise de amanhã. Eu vou reduzir aqui o tempo gráfico para 4 horas, para a gente conseguir enxergar melhor. Então, pessoal, a gente basicamente viu uma possibilidade aqui nessa região, né, dos compradores tentarem atuar em vista, né, ser uma região conflitada, em vista, né, de um passado recente, uma região onde, né, teoricamente houve um rompimento aqui para a continuação dessa movimentação ascendente. Então, em vista desse conflito de interesse, poderia haver aqui possibilidade aí dos compradores tentarem manter o preço acima. Logo às 9 horas, né, percebeu-se a entrada de um volume comprador, mas, né, teoricamente acabou ficando aqui a nossa resistência diagonal, né, em vista de que no período da tarde de ontem, né, acabou havendo o rompimento. Então rompeu, virou uma resistência, e aí os compradores, né, não conseguiram
romper novamente. Então, prevaleceu aí a resistência e o mercado veio novamente, né, buscar níveis inferiores de preço. A gente tinha até uma expectativa maior de que o mercado pudesse vir buscar aqui a região dos 90 mil, 89 mil. Era uma região que a gente mencionou equivalente aqui à nossa média de 20 períodos no diário, né? Teoricamente manteve-se aqui próxima a essa região, a atualização do preço, né? Dentre 90 mil dólares e 89 mil dólares. Continuo reforçando que é uma região mais conflitada, que faz mais sentido, né, em eventual retração. Além do mais, quando você analisa o semanal, a proximidade aqui do preço também é muito próxima, né? A gente tem aqui a abertura e o fechamento desses dois candles semanais aqui, próximo à região dos 90 mil, ao que reforça que de fato é uma região com eventual potencial aqui para os compradores tentarem uma reação um pouco mais incisiva. Obviamente, a partir daqui a gente precisa colher mais evidências. Mas o que parece, né, os compradores vêm atuando agora, né? A gente percebe inclusive que deverá superar o volume vendedor do que no anterior, né? O volume comprador atual aqui, ao que parece, vai superar, mas eu não gosto de precipitar, e aqui, como a gente não tem uma referência muito clara, é difícil a gente cravar que a partir dessa reação aqui dos 90,5 seria o ponto, né, de reação dos compradores. Teoricamente, eu ainda opto, né, por colocar a região entre 89 e 90 como sendo o suporte mais forte em vista da média de 20 períodos no diário, além da abertura e fechamento dos dois candles da semana. Mas, ao que percebe, a gente já percebe uma descendência desses fundos aqui. E aí, eventualmente, quem sabe, próximo da região dos 90, 89,5, a gente de fato tem aí uma reação um pouco mais protagonista por parte dos compradores, né? Ainda então, teoricamente permanece aí o conceito da análise de ontem, né? Não mudou tanta coisa. Obviamente o preço ele chegou aqui na proximidade que a gente tinha como expectativa, né? Mas muito difícil, né, cravar que aqui de fato vai ser a reação dos compradores, né? Eu opto ainda em manter a região aqui mais abaixo, né, da média, além da abertura e do fechamento dos dois candlesticks da semana, como uma região aqui mais segura, digamos, né, para eventual retração. Outro fator, outro ponto que me chama a atenção, pessoal, é a questão da média de 20 períodos no semanal. Percebe que a média encontra-se bastante distante do preço, e isso é um péssimo indicativo. Então, obviamente, seria um desastre o mercado devolver quase toda essa movimentação altista aí ao longo dos últimos dias. Mas, evidentemente, o que a gente pode fazer é torcer que pelo menos o Bitcoin entre em um momento de consolidação, mesmo que com uma estrutura descendente, por exemplo, para que o tempo possa corrigir o valor dessa média, fazendo com que ela busque aqui níveis, né, superiores, né? A gente tem uma distância muito grande e a gente sabe que o preço ele tende a buscar essa média, a proximidade dela. Então, pelo menos a gente entrando em consolidação, a gente ganha tempo
eventualmente para correção dessa média, vir buscar níveis mais próximos do preço atual, tá? Então, coloco aí no radar para vocês acompanharem também o desempenho, né, e correção dessa média, que é flutuante, mas devido ao tempo gráfico semanal, ela corrige apenas de 7 em 7 dias. Beleza, pessoal? Então, basicamente é isso. Eu ainda não coloco a minha mão no fogo. Eu acredito que uma região mais potencial para uma eventual retração por parte dos compradores mantenho, né, na região entre os 90 mil e os 89. Mas é o que eu sempre falo, mercado muito dinâmico, né? Pode adentrar volume de uma hora para outra. A gente vai tentando analisar, né, a estrutura de preço que é presente aqui para a gente, os níveis, né, algumas condicionantes, mas vamos acompanhar de fato e verificar se o mercado ele vem buscar aqui a nossa região ou eventualmente se a gente terá alguma surpresa. E obviamente, concretizando aí a busca por essa região, a gente vai colher aí algumas evidências para tentar antecipar a movimentação do preço. Tá? Mas ao que parece vem volume vendedor no diário, a gente não tem volume comprador expressivo aí desde sábado, então tudo indica aí que de fato a gente vem buscar essa região para posteriormente a gente passar algo para vocês que seja de relevância. Fechado? Vamos dar uma olhadinha no livro aqui para finalizar a análise de hoje. O livro bastante diluído também, pessoal. Pouco acúmulo de lotes, seja pelo lado dos compradores, seja pelo lado dos vendedores. Basicamente sem volume também no dia de hoje. Então a gente praticamente fica às cegas aqui no livro. Vamos continuar analisando pelo gráfico e acompanhar aí final do dia de hoje até o dia de amanhã. Beleza, pessoal? Acredito que é isso, sem muitas delongas. Tento ser mais claro possível. Muitas vezes, né, a gente precisa esperar aí alguma coisa surgir aqui no gráfico, né? Porque há momentos de incerteza também. Então, basicamente tentei passar para vocês o que eu tô enxergando aqui nesse momento. Fechado? Então agradeço a presença de todos. Se você está chegando agora, não deixe de curtir, comentar e compartilhar aqui no canal. Muito obrigado, uma boa noite para você, te vejo amanhã. Tchau, tchau.